Olá, mamás e papás! Hoje vamos falar acerca da palmada, mesmo daquela palmada educativa, como às vezes ouvimos certas pessoas a dizer. For Baby's Brain. Já sabe, tenho aqui inúmeros vídeos, inúmeras playlists com muitos temas sobre os desafios da parentalidade e por isso faça like ou deixe-nos um comentário para sabermos se estamos a ir ao encontro das vossas necessidades e partilhe com aquelas pessoas que acha que vão gostar de ouvir as nossas dicas, sempre baseadas na ciência e muito simples para que possamos utilizá-las todos os dias. Carregue naquele sininho que é para receber a notificação de que saiu mais um vídeo. Bom, apesar de inúmeros artigos científicos, inúmeros estudos científicos por todo o mundo, e estou a falar de mais de 2000 estudos por todo o mundo, nos demonstrarem todos os efeitos adversos da palmada, mesmo que seja uma palmada, mesmo que seja aquela palmada educativa e que não seja uma tareia, como nós ouvimos dizer, nós sabemos que a maior parte dos papás e das mamãs e dos educadores em geral, nomeadamente a família próxima, utiliza ainda a palmada. Cerca de 60% a 70% em alguns países, não tenho estatísticas aqui em Portugal, utilizam a palmada como forma de disciplinar o mau comportamento. E em cada 10 pessoas, 6 acreditam que é uma forma eficaz de o fazer. Por que é que será que isto acontece, apesar de tanta ciência nos dizer que isto não é uma boa solução e não tem efeitos positivos, nem a curto prazo, nem a longo prazo, nem na educação, nem na saúde física e mental dos mais pequeninos? Bom, algumas razões podem explicar o porquê disto se tornar ainda tão comum nos dias de hoje. Primeiro, tem a ver com o estar presente ao longo de várias gerações. É algo que nós vamos herdando de geração para geração. Desde o nosso tetravô, bisavó, avós, que as gerações vão levando uma palmada para serem educadas. A segunda razão é porque, na maior parte dos casos, aparentemente resulta no momento. Mais que não seja, na maior parte dos casos as crianças ficam com medo e por isso fazem o que lhes mandam, nem que seja parar, ou seja, momentaneamente as crianças ficam obedientes. Então isso parece ser uma das razões pelas quais a palmada ainda é algo que acontece no dia a dia dos mais pequeninos. E a terceira razão é porque efetivamente no dia a dia em que nós vivemos, no cansaço do trabalho, no cansaço das outras relações, no cansaço do final do dia, as crianças podem ser verdadeiramente desafiadoras e nem sempre estamos com capacidade para conseguir resolver as coisas de uma forma muito mais construtiva e saudável. E por isso parece uma solução fácil. Nem sempre as soluções fáceis são as melhores. Vamos perceber porquê. O que é que há de tão errado na palmada e que efeitos negativos é que a palmada vai ter nos mais pequeninos? O primeiro efeito negativo é que aumenta drasticamente o comportamento agressivo das crianças. E existem inúmeros estudos a demonstrar isto. Estudos que demonstram que crianças que levavam palmadas, mesmo pequeninas, estamos a falar de 2 anos, 3 anos, uma vez por mês, tinham tendência de, passado 2 anos, a utilizar a violência física para resolver problemas. Isto quer dizer que o que elas aprenderam foi o exemplo, ou seja, alguém mais autoritário, alguém com maior poder sobre mim, resolveu um conflito que estava a ter comigo, dando-me uma palmada. Por isso eu vou fazer exatamente isto. A criança segue muito mais depressa o nosso exemplo do que o nosso conselho ao dizer para não fazer aquilo quando este é acompanhado de uma palmada. Portanto, as crianças perdem a possibilidade de resolver conflitos de forma saudável e passam a resolvê-los à palmada também. Outro dos efeitos negativos são alterações ao nível da anatomia do próprio cérebro do bebê. Ou seja, sabemos que crianças que frequentemente levam palmada, e quando nós estamos a dizer frequentemente, uma vez por mês, uma sacudidela, como algumas pessoas dizem, uma vez por mês,
tem efeitos nocivos no seu cérebro, incluindo algumas estruturas ficam alteradas, nomeadamente uma glândulazinha que se chama pituitária, uma ervilhinha que fica alterada e provoca alterações na percepção das faces dos outros, fazendo com que alguns meninos ou meninas que levam uma palmada possam no futuro vir a percepcionar as faces mais neutras como algo ameaçador. Para além disso, aumentamos também os níveis de ansiedade e a probabilidade de vir a sofrer de doença mental, como seja a ansiedade e depressão. Isto se calhar chamou a atenção, porque na verdade alguns adultos dizem eu também levei e estou ótimo, mas na verdade a maior parte desses adultos ou sofre de insónias, ou sofre de depressão, ou tem níveis de ansiedade muito elevados, ou então tem uma autoestima tão baixinha que se sente inseguro, mesmo que seja aquela insegurança de colocar grandes letreiros com o seu nome em prédios enormes para que toda a gente veja. Em termos da nossa relação com os nossos filhos, a palmada só cria sentimentos de medo, de vergonha e de incapacidade nos nossos filhos, o que nos faz tornar, aos olhos dele, alguém a quem não devo recorrer se precisar, porque se me portar mal, provavelmente vou sofrer estas consequências. Diminui a autoestima em termos de desenvolvimento socioemocional e aumenta os comportamentos de externalização, que são as agressividades e o atuar as grandes birras quando alguma coisa não corre bem. Quais são então as alternativas? Em primeiro lugar, coloque-se no lugar da sua criança, deixe de ver o comportamento por si só e tente perceber quais as necessidades que estão por trás, quais os momentos de desenvolvimento que estão por trás. Porque muitas vezes um mau comportamento não é só mais do que o desenvolvimento cerebral a acontecer e não há intencionalidade dos mais pequeninos em fazerem-nos a vida negra. Depois, peça colaboração. Mesmo os mais pequeninos conseguem dizer-nos como é que resolveriam aquela situação, o que é que podem fazer diferente para aquela situação deixar de ser uma situação de conflito em que eu sinto a necessidade de resolvê-lo com uma palmada. No caso dos mais pequeninos, muitas vezes redirigir o seu comportamento pode ser das soluções mais simples que não envolvem qualquer tipo de violência nem de afastamento de mim para o meu filho. E já sabem, ouçam os vossos bebês e sejam felizes.